Por isso o Flamengo celebrou. É muita celebração também pelo ídolo, né? Parece que Mas é boa notícia para o Flamengo que vai poder contar com um importante jogador, né, Marcos? Se lembrar há algum tempo, para a coletividade, eu acho que para o mundo do futebol brasileiro, claro que vai ter sempre alguém que não gosta do Gabigol, até por causa da personalidade dele, até porque ele já fez gol em diversos times e tal. Mas dando uns passinhos para trás e tentando ter apreço pelo futebol, é bom ter o Gabigol de volta. Claro. Quando eu abri minha rede social hoje de manhã, e aí os trending topics, todos, o homem voltou, ele voltou, o ato do Tite com a torcida tá um pouco enfraquecido. A presença do Gabigol vai trazer um calor pro Maracanã. Eu tô querendo caçar assunto e... Tá querendo caçar intriga, né? Nação flamenguista, até que enfim uma notícia boa, né? Gabigol liberado para jogar, pessoal. Mas antes, pessoal, se inscreva no canal, deixa seu like, né? Seja todos bem-vindos ao canal Fla News. Estamos sempre deixando você, torcedor flamenguista, bem informado, trazendo as principais notícias do Mengão, né, pessoal? Nessa manhã aí, né? A mídia já começa a repercutir, começa a se preocupar, porque o Flamengo, a partir de hoje, tem um novo reforço, um reforço antigo, né? Como é que pode? Pois é, Gabigol de volta, pessoal. Com isso, os 4 cantos do Brasil, a mídia, só fala nesse assunto, né? Gabigol liberado, né? E num momento importante, né? Que o ataque do Flamengo vem precisando. Pedro vem numa queda grande. O Flamengo precisando demonstrar dentro de campo o seu valor, o seu potencial. O Flamengo precisando mostrar para que veio, né? Nas competições. Até porque depois que começou as principais competições, o Flamengo caiu de produção. E nada melhor do que Gabigol, né, pessoal? Gabigol, ídolo da torcida, ídolo da nação, e já está liberado. Tudo indica que já vai para o jogo amanhã, até porque estava fazendo preparação física em casa, né? Isso aí é um motivo a mais, né, para a nação lotar o Maracanã e dar aquela força a Gabigol, né? E os Santos repercute, né, porque fica preocupado. A volta de Gabigol já mexe, né, com os Santos, né, com a mídia, aqueles que não querem Gabigol, né? Claro, a nação adorou a notícia, né? Mas a mídia, que tem a mídia anti, né? Tem um torcedor anti que não gosta dessa notícia, né? Gabigol, quando tá de volta, a gente sabe que ele faz gol, provoca, e a tendência é destruir todos os adversários, né? Pois é, vamos acompanhar o corte. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Vamos acompanhar até o final. No final tem mais informação, tem a minha opinião. Vamos ver o que foi que a mídia falou sobre essa notícia aí, pessoal. Vamos lá. E aí só um ponto, Mari, como a Roberta contou, o Flamengo divulgou essa informação hoje logo na parte da manhã, eram 6 e pouco, né, quando o Flamengo recebeu essa informação e através ali nas próprias redes sociais divulgou essa excelente notícia para o Flamengo. Eu entrei em contato com o pessoal da Agência Brasileira de Controle de Dopagem e a agência ainda não foi notificada. Portanto, a agência, que no caso aí no processo é a acusação, ela ainda não recebeu essa nota oficial do CAS. Por isso, ela ainda não se manifestou. Mas, claro, isso deve acontecer aí durante o dia de hoje. A defesa do Gabigol já falou, então provavelmente deve ter acionado as partes, né? Então, o advogado da parte também do Gabigol. E por isso o Flamengo celebrou. É muita celebração também pelo ídolo, né? Parece que ele até publicou um vídeo até interessante, né? De uma animação, assim, ele correndo. Sim. Uma coisa meio tipo de liberdade, né? Épica de um retorno do Gabigol. Tudo bem, Nath? É muito importante. Bom dia, rapaz. Bom dia, Mari, fã de esporte. É muito importante até para o sistema que o Tite adotou, né? Dessa rodagem de elenco, de poder descansar jogadores. É só ver o que aconteceu na Libertadores. O Flamengo não tinha um jogador ali que poderia fazer uma movimentação de ataque com a experiência que tem o Gabi e tantos outros que tem no elenco do Flamengo. Então é importante para o Flamengo, é importante para o Gabi, mas tem que lembrar, é um efeito suspensivo. Até que a decisão final seja tomada, então vamos aguardar. Mas é boa notícia para o Flamengo que vai poder contar com um importante jogador, né, Marcos? Se lembrar há algum tempo, né? Primeiro, bom dia, prazer estar com vocês todos e com a Beta. Há algum tempo, antes de um Grenal, né, o Inter demitiu o técnico e falou do fato novo, da necessidade de um fato novo. E era até ali o Helman, né? E foi 5-0 para o Grêmio. Acho que foi algo assim, não sei o placar. Mas aí está um imenso fato novo, hein? Porque esse é o fato novo que ninguém esperava. Trocar técnico não é o caso do Flamengo, é normal aqui no Brasil. Mas um fato novo de um cara como o Gabigol estando à disposição. Eu acho que para a coletividade,
Eu acho que para o mundo do futebol brasileiro, claro que vai ter sempre alguém que não gosta do Gabigol, até por causa da personalidade dele, até porque ele já fez gol em diversos times e tal. Mas dando uns passinhos para trás e tentando ter apreço pelo futebol, é bom ter o Gabigol de volta. Claro. É um imenso personagem, é um grande atacante, é um jogador que teve na seleção, é um jogador que define Libertadores. Então, para a coletividade do futebol, excetuando quem não gosta, que é muita gente, é importante que o Gabigol esteja de volta. E você pensa, então, numa semana de 2 derrotas. Numa semana em que o Flamengo foi questionado e que... Então, o fato novo é o melhor possível. Só não é 3 pontos, mas é um imenso fato novo. Claro que aí agora tem uma coisa é treinar em casa, outra coisa é treinar... Não é treinar, é... Claro, cantando. Tá ali com um grupo, exato. Né? Exato. Com companheiros do mesmo nível ali na atividade. Mas eu acho que essa questão do fato novo é muito perceptível quando eu abri minha rede social hoje de manhã. E aí, os trending topics, todos. O homem voltou, ele voltou, acorda. Tudo eram palavras sobre o Gabigol. Tinha lá agora o Pedro. Agora o Pedro eram frases do tipo, vai ter que, terá que, cuidado com... Complete a frase. Exatamente. Isso também não quer dizer que já é um sinal, um indício que ele vai ser absolvido lá na frente? Não. São situações distintas. E é essa pergunta que eu ia te Mas fazer. é um passo importante. Até pelos contatos que você já teve, porque você é uma referência nesse assunto aqui. Uma coisa realmente não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? Não é uma concessão só porque parece que a coisa não é tão feia assim. O que me parece que pode ter pesado nesse momento, porque como o efeito suspensivo ele é julgado e discutido ali, são por 3 juízes, um que é indicado pela defesa, outro pela acusação e outro que é uma figura, entre aspas, neutra, que é o indicado pelo próprio CAS. E ele recebeu, a defesa conseguiu então o efeito suspensivo por unanimidade. Então, os 3 deram essa liberação para o Gabigol. Isso quer dizer que os 3 acham que ele é inocente? Eu acho que o que mais... Não. Eu acho que o que mais pode ter pesado é o fato de o julgamento aqui no Brasil ter sido apertado. Sabe aquele 5-4? Então, acho que isso pode ter pesado mais. Aí gerou a dúvida. Como foi muito apertado lá e existe muito essa dúvida... Então, é justo que libera até que o julgamento do mérito de fato aconteça. Sim. Então, acho que o fato de ter sido apertado aqui no Brasil pesou muito mais para esse efeito suspensivo do que eles entenderem ou não que ele é culpado ou inocente. O efeito suspensivo dado a ele tem alguma semelhança com o efeito suspensivo dado ao Guerreiro? Lembra, antes da Copa? Que o Guerreiro teria sido punido, Paulo Guerreiro, teria sido punido, aí ele não pôde, ficou um tempo fora, e poxa, a seleção do Peru ia disputar uma Copa, e o Guerreiro, depois de tanto tempo, e aí depois o Guerreiro teve o efeito suspensivo e pôde jogar, né? Me parece que ali são casos, assim, de fato são casos diferentes, porque ali a relação do doping do Guerreiro era uma droga social. Não era isso? Então, ali... E o Gabigol não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com... Muito mais comportamental do que... É muito mais isso. Aquilo que a gente já explicou, que é muito mais o fato de ter existido, né, Roberto, uma tentativa de fraude do que, de fato, ele estar dopado ou uma droga social, como aconteceu em outros casos, Roberto. E vale a gente lembrar, né, Bruno, que o exame deu negativo. Então está muito ligado à irritação mesmo dos responsáveis da equipe antidopagem por conta de tudo que aconteceu, dele ter feito o exame só depois. Mas o exame deu negativo. E claro que isso também pesa para a defesa do Gabigol. E trago também aqui, a Mari falou desse post que o Gabigol fez nas redes sociais. E aí eu ouvi a música que ele colocou, que é uma música do Emicida. E aí uma frase da música diz assim: clareza na ideia, pureza no coração, sentimento como guia, honestidade como religião. Então, também mandando esse recado. Ele publicou Nós por Nós, ele fez todo um movimento sobre isso. É claro que isso não pode abrir um precedente perigoso para a relação do doping com o nosso futebol brasileiro. Dado respeito, tem que cumprir, independentemente de estar de saco cheio, a gente tem que seguir uma norma que é do esporte mundial, não pode abrir esse precedente. Mas... Eu estava ali, né, a gente meio polemiquinho, apresentador, não tem nada para fazer. A gente fica pensando em como atiçar os comentaristas. De certa forma... A Natália, no caso. Isso. Porque eu já morri. Porque a Natália é mais atiçável. Isso. Ela é mais isqueirinha, ela pega o... Ela pega.
Porque, assim, ao mesmo tempo que é uma ótima notícia, acho que o torcedor do Flamengo não questiona que é uma ótima notícia, vira um outro elemento para debate. Quando o Gabigol estava no banco, a gente via a pressão que fazia no Pedro, o Trending Topics, agora o Pedro, da torcida às vezes até vaiando, da cobrança para o Gabigol entrar, da cobrança em cima dos técnicos para utilizarem o Gabigol. Esse momento do Tite com a torcida está um pouco enfraquecido. A presença do Gabigol vai trazer um calor para o Maracanã. Eu tô querendo caçar assunto e... Tá querendo caçar intriga, né? Não, tudo bem, então. Não, na verdade, tem uma interrogação entre a relação Gabigol e Tite. Isso tem. Sim. Porque o Pedro ele cresce de produção ao longo do Campeonato Carioca e entrega, óbvio que nos últimos jogos o Flamengo não tem entregado ofensivamente aquilo que se espera pela qualidade técnica que tem de seus jogadores, principalmente ofensivos. Óbvio que quando você tem um Gabi no banco, a pressão é, opa, por que ele não joga? Quando ele estava fora, o Tite não tinha que trabalhar com isso. Agora vai ter que trabalhar, porque se o ataque do Flamengo não está funcionando e você tem a opção de jogar com ele, mesmo sem ritmo de jogo, óbvio que a gritaria para colocar ele em campo, e não só nos 5 minutos finais ou 10 minutos finais. Talvez até, dependendo da resposta que ele dê assim que ele volte, aí a gritaria será maior. Porque a gente começa a pensar que está chegando o meio do ano, questão contratual, é o Gabigol de volta. Ainda tem isso. O nome do Gabigol, ele voltará a estar... Ele sempre esteve em pauta, mas hoje ele já volta para os noticiários com a possibilidade de, obviamente, exercendo a função dele. E ele estava entrando em campo. Né? Assim, ele não era titular, mas ele estava entrando em campo. Então, acho que sim, acho que a torcida... o Gabigol tem uma relação que os outros... o Arrascaeta também tem, vai. Uma relação de idolatria, né? E é difícil chegar nesse nível. Porque ele não precisa fazer força. A conexão dele é direta, porta aberta com a relação com o torcedor. Então, sim, ele mexe com... Assim, o time não está fazendo gol, a bola não chega. A torcida, na mesma hora, pensa no Gabigol. O Bruno Henrique, né? Acho que são os três, né? Henrique, também do mesmo nível. E outra, quando a gente... Uma história muito bonita, escrita com os três juntos, né? E o Everton Ribeiro, né? Que saiu, mas seria, um quarteto, assim, mas né? que ele parecia ser o mais fraco desse elo, né? Que ele era mais questionado, às vezes, do que os outros. Mas o Gabigol? No Everton Ribeiro. E o Gabigol, o mais ídolo. O mais ídolo, exato. Mas o Arrascaeta, sim, mas o Gabigol era o ídolo, né? Por identificação com a massa. Por comemoração, por estilo, por jeito, por semiótica, ele se por ser um comunica atacante. com o torcedor. Mas era quem menos tinha espaço com o Tite também, não é? Comparando com o Arrascaeta e com o Bruno Henrique. Sim. Quem Bruno menos Henrique tinha mais minutagem. E quando a gente falava tanto, não é, Roberta, também, do elenco, das mudanças todas, né? É claro que a crítica também em cima do Tite por parte do torcedor, ela aumentou no momento que vou poupar, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, vou poupar o Pedro, e o substituto foi o Carlinhos, né? Isso. Se é assim, vou poupar o Pedro e vou colocar o Gabigol, não ia ter um questionamento do nível que, né? Acho que o problema não é nem poupar, é o desempenho da equipe. Sim. Porque se tem um elenco que pode rodar elenco, se tem um treinador que pode rodar elenco no cenário nacional, é ele. É o Tite. Ele tem peças. Se tá ganhando, ninguém tá reclamando. Exato. Sim, mas se ele escala o Gabigol e o time não rende, a questão ia ser muito mais do porquê o time não rende ou porquê o Gabigol não entrou bem do que, caramba, ele tem o Pedro e não escala o Pedro e escala o Carlinhos. Mas aí eu vou discordar de você. Por quê? Porque aí o Flamengo tem tanta estrela que a conversa vira. E por que não tá o De La Cruz? E por que não tá o Arrascaeta? E por que não tá o... E agora é porque poupou e o time não rendeu. Não, tudo bem, mas eu tô dizendo assim, a resposta unânime nunca vai ter. Ia voltar pras peças, entende? Eu acho que ter o Gabigol não ia encerrar o assunto de ter poupado, porque outros grandes jogadores talvez estariam no banco, sabe? Sim. Acho que isso não ia matar. Mas pelo menos no caso do ataque, sim. Sim. Era, tudo bem, não é o Pedro, é o Gabigol, aí a responsabilidade estaria mais dividida. Sim. O degrau, se é que tem degrau, é menor. Roberta, e aí a ideia já é agora para essa quarta-feira, porque é isso, né? O Flamengo ele não vem de bons resultados, pelo contrário, e já é uma partida de Copa do Brasil importante também para o time.
Tudo vai depender do treino de hoje à tarde, né, Bruno? O que o Tite vai fazer? Claro, vai avaliar a condição do Gabigol. Tudo bem que a equipe do Flamengo já vinha acompanhando mesmo essas atividades do Gabigol em casa, mas vamos ver como ele vai se reapresentar e como é que vai ser esse trabalho com o grupo. Mas eu acredito que, se ele tiver mesmo em condições, é um retorno importante justamente nesse momento em que o Flamengo vive essa instabilidade. Vale a gente lembrar que antes dessa instabilidade era o Gabigol que não vinha bem. Mas agora é o Flamengo que não está bem. Então ele pode ser muito importante justamente nesse momento de instabilidade do Flamengo e também esse momento que o ataque não vai bem, o Pedro não vai bem, no Balança as Redes em alguns jogos, vocês falaram aí sobre os jogadores poupados. Claro que pesa muito o Tite ter poupado esses jogadores e aí vem o Clássico com força máxima e o Flamengo não consegue dar uma resposta dentro de campo. Então, claro que essa questão de poupar ainda está na cabeça do torcedor, mas agora com o Gabigol à disposição vai vir uma pressão para cima do Tite, de colocar logo o Gabigol em campo para tentar reverter até esse quadro, esse momento de turbulência que o Flamengo está vivendo. Então, um retorno bem importante e os torcedores já falando, coloca o homem amanhã. Esse tem sido o termômetro nas redes sociais e vai depender do Tite agora. Ó, Mari, uma informação agora aqui, ó, de uma pessoa que é uma autoridade aqui no Brasil nessa relação de efeito suspensivo, julgamento do mérito, tá, Marra? Até em relação à pergunta que você me fez, estava nos assistindo e já me respondeu aqui, ó. Não acho que o efeito suspensivo seja uma tendência do julgamento. Tá. O efeito suspensivo nada mais é que uma garantia que o infrator possa seguir exercendo a sua atividade até que se julgue o mérito. É nada mais, nada menos que uma permissão temporária da Corte Arbitral, mas sem conexão com o mérito. Então... Não quer dizer que teve o suspensivo, que eles já estão mais tendenciosos a inocentá-lo. Não quer dizer que assim, porque acho que muitos podem entender assim, tá vendo, lá na Suíça eles estão percebendo que o Gabigol não é o culpado. Não, não é assim, né? São situações absolutamente diferentes e tratadas pelos juízes lá, né? Pela corte com frieza. Não do tipo, mas é porque ele é marrento, mas porque é o estilo dele, mas porque não é Eles bem já assim. entenderam quem é a pessoa, né, envolvida, a personalidade. Não, isso aí... Tá. Isso aí, assim, você imagina que para a Corte Arbitral do Esporte, poxa, eles julgam, eles punem atletas, né, ou absolvem atletas, eles julgam atletas que são muito maiores do que um atleta que é um jogador de futebol aqui no Brasil. Então, eles estão acostumados com repercussões, com escândalos. Com crítica, com pressão, com muito tudo. maior. Então, não é um jogador do Flamengo, não é isso que vai entrar ali na avaliação deles. Eles têm que ser, né, nesse caso, a justiça, claro, como tem que ser no mundo inteiro, tem que ser fria, tem que ser cega, né? Ô, Beto, eu vou te liberar, mas você volta, tá? Pra gente falar mais de Flamengo ao longo do Sport Center. Mari, só pra gente fechar rapidinho, Claro. que ontem o Flamengo fez exames, né, no Arrascaeta e no Pulgar, e eles estão fora dos próximos jogos do Flamengo, então mais problemas para o técnico Tite, o Arrascaeta com uma pequena lesão na coxa e o Pulgar com uma entorse no tornozelo, então Tite precisando resolver esses problemas. O Cebolinha ficou fora por conta de uma lesão na panturrilha, ontem apareceu no gramado com bola, mas ainda não treinou com a equipe, então problemas para o técnico Tite, mas a boa notícia é esse retorno do Gabigol. Mari, Bruno. Perfeito, Beta. Obrigada pelas informações e a gente já segue falando de Brasileirão Feminino, porque Nação flamenguista, o homem voltou, né? Gabigol liberado e tudo indica que já vai para o jogo amanhã. A mídia repercute essa notícia, né? Os Santos ficam preocupados porque sabe que o homem, quando tá jogando, coloca terror nos seus adversários, né? Vale destacar aqui que lá na Suíça foram 3 juízes para liberar esse efeito suspensivo, né? Ele ganhou por 3-0. Isso aí não quer dizer, como aí a gente viu, não quer dizer que vai influenciar no seu julgamento final, né? Eles liberaram, né? Porque não teve julgamento ainda, então liberaram para ele jogar. E o julgamento é à parte, né? Não quer dizer que ele vai ser absolvido, né? Mas já é uma boa notícia, né? Já é uma boa notícia. Gabigol voltando. Até porque o Flamengo estava precisando de uma boa notícia. Tite vem tendo dificuldade, né? Principalmente de escalar os principais jogadores de todos os jogos, vem revezando, e Gabigol é uma ótima opção, né? Principalmente aí que Pedro não vive um bom momento, né?
Mas muitos dizem assim, não, mas Gabigol tem problema com o Tite. É agora que a gente vai ver, né? Será que ele vai continuar, mesmo o Pedro jogando mal, continuar com o Pedro? Colocando Gabigol depois dos 35 do segundo tempo? Se ele fizer isso, pessoal, aí... Eu creio que ele não vai fazer isso, porque ele não vai botar a corda no pescoço e não vai se enfocar, né? O time tá jogando mal, Pedro jogando mal, e ele deixar para colocar Gabigol aos 35 do segundo tempo, colocar a cabeça o pescoço numa corda e se enforcar, né? O normal, time jogando mal, Pedro jogando mal, segundo tempo já volta com alteração. É Gabigol. Oportunidades iguais para os dois, né? Tem isso aqui. No início da temporada eu vou até aceitar. Ele colocava Gabigol aos 35 do segundo tempo. Chegou a colocar os 40 do segundo tempo. Pouco injusto, né? Esse é igualdade para os dois. Um joga o primeiro tempo, outro joga o segundo, joga o primeiro. Mas naquela ocasião, Pedro vinha fazendo os gols. Tudo bem. Mas agora, inclusive nas redes sociais, todo mundo só fala no assunto, né? Coloca o homem para jogar, né? Algumas hashtags, né? E agora, se Pedro não jogar, tem Gabigol. Se liga, Pedro. Algumas coisas relacionadas a esse assunto, né? A gente sabe que Gabigol é um grande ídolo do Flamengo, né? Vale destacar aqui que já tem seu contrato para ser renovado, né? Inclusive já pode assinar um pré-contrato agora em junho. Eu acho que volta o assunto a todo vapor, renovação de Gabigol. É um ídolo do clube. É um jogador decisivo, principalmente em Libertadores. Qual é o jogador do futebol mundial que não passa por uma má fase, pessoal? Todos passam. Gabigol passou por uma aprovação, né? Quem sabe não dê a volta por cima. Volto a dizer aqui, não estou passando pano. Tem que ser punido, sim. Tem que ser punido, né? Mas eu acho que a punição de Gabigol não era por afastamento. A punição do Gabigol era financeiramente, né? Para ele sentir no bolso e a próxima vez não fazer marra, né? E não teve nada demais. Foi só marra. Os caras não gostaram do comportamento dele e deram a suspensão, né? Então, para isso, um efeito suspensivo vai voltar a jogar. A punição ainda vai ser julgada. Eu acho que deveria ser, não afastando ele dos gramados, sim, financeiramente, né? Mas é um grande ídolo, um grande jogador. Vai fazer diferença. Pedro agora vai ficar com a pulgazinha atrás da orelha, porque sabe, se não jogar, tem Gabigol, a torcida vai pedir. 10 minutos do segundo tempo. Se Pedro estiver jogando mal, a torcida já começa a gritar, né? Querendo Gabigol. É um fato novo, né? Até porque o Flamengo vem de 2 derrotas. Isso aí é bom no momento desse, né? Uma notícia boa. Alivia mais um pouco o elenco. O Tite está sendo cobrado demais pelo desempenho da equipe. O Flamengo também teve algumas notícias aí que não repercutiu muito, porque a notícia que repercutiu mais foi a de Gabigol, né? Tem a notícia de Érico Pulgar e Arrascaeta, né? Vai ficar uns 3, 4 jogos afastado, né, por lesões. Everton Cebolinha ainda está lesionado. A previsão é que daqui a 2 jogos ele volte, né? Até porque não iniciou treinamento ainda com a equipe. Mas a notícia do dia é essa daí, né, pessoal? Gabigol já pode estar liberado. Pode ir pro jogo amanhã. Dependendo da parte física, se ele preparou-se bem em casa, né? Como o Flamengo mesmo disse que botou uma equipe exclusiva para ele, né? Então eu acho que ele vai estar, né? Questão de treinamento agora à tarde, né? E tem tudo para ir pro jogo. E o Flamengo, quem sabe, reverter essa chave, ligar o sinalzinho de verde e decolar de vez agora, né? Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham aí? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, como eu deixei a minha. Se inscreva, pessoal, no canal Fla News. É sempre bom escutar a sua opinião, os seus comentários, né? Estamos sempre deixando você, torcedor flamenguista, bem informado. Então é isso, pessoal. Até a próxima.